Olá, meninos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem na medida do possível. Preparados para a nossa AB1 do quarto bimestre? Isso. Nós estamos no quarto bimestre, a nossa AB1 e com o módulo 4 do nosso livro, que fala sobre o continente africano. Preparados aí? Isso, podem pegar o material de vocês, o lápis, a borracha, isso, a caneta, o livro, e vá para aquele cantinho, isso, aquele cantinho que você fica mais tranquilo, para que você possa ler, reler a sua prova quantas vezes for necessário. Fique à vontade. Eu vou ler a prova daqui e peço a você que acompanhe daí, da sua casa, para poder facilitar um pouquinho mais a compreensão, para que você possa realizar com mais tranquilidade a sua AB1, tá bom? Eu vou fazendo a leitura. Para você ficar mais tranquilo, você pode ir pausando depois o vídeo, para que você vá compreendendo mais o que eu estou lendo aqui sobre a sua prova, tá? Vou ler para facilitar a sua compreensão, para te auxiliar na hora da resolução, tá bom? Então, vamos lá? Ótimo! Primeira providência, meus amores, é preencher o cabeçalho. Não se esqueça do preenchimento do cabeçalho, porque se você não preencher o cabeçalho, fica difícil a minha identificação, tá bom? Então, vamos lá. Preencher o cabeçalho, agora é acompanhar a leitura, para depois realizar a respostas, tá bom? Leia a manchete e responda as questões a seguir. 21 anos após fim do apartheid, a África do Sul ainda mantém vestígio e costumes dos anos do regime. Esse é um texto que aqui só tem a manchete, é um texto que está disponível no site de notícias do r7.com, não é? E o último acesso foi em 2018, foi o ano passado. Então, é um texto que as pessoas estão lendo ainda com muita facilidade, né? Com muita frequência, né? Essa manchete, ela vem falando sobre o quê? Você se recorda? Ela tem um ponto importante aí, né? Ela fala sobre o apartheid, ela fala sobre o regime, ela fala que 21 anos após ter findado, ter acabado, ter chegado ao fim, ainda se vive na África do Sul alguns resquícios, algumas coisas que ainda acontecem, que eram frequentes de acontecer nesse período do apartheid, né? Onde o regime ainda era vigente, ainda acontecia, né? E eu gostaria de saber de você na questão 1, o que foi o apartheid? O que foi o apartheid mesmo? Conta aí para nós, anota aí o que foi o apartheid. Trabalhamos sobre ele. Recorda aí, faça bastante esforço. Leia, tá bom? E aí formule a sua resposta. A número 2 diz assim: quem foi Nelson Mandela? Foi uma figura, foi uma pessoa, foi uma pessoa muito importante no período aqui das lutas até chegar ao fim do apartheid. Quem foi Nelson Mandela? Qual foi a sua importância? Em quem ele se tornou depois do apartheid, quando conseguiu colocar fim ao apartheid? Quem foi Nelson Mandela? Anota aí para nós. Número
3. O processo de descolonização da África após a Segunda Guerra Mundial foi seguido por décadas de conflitos étnicos. Do ponto de vista político, para o continente africano, esse período foi marcado. O que marcou esse período aí de descolonização do continente africano? O que aconteceu com esse continente após a Segunda Guerra Mundial, no período em que eles deixaram de ser colônia, não é? Receberam a sua independência, se tornaram independentes. O que aconteceu aí antes deles se tornarem independentes? O que aconteceu nesse período para que eles se tornassem independentes, para que acontecesse a descolonização com eles? O que aconteceu? Marque um X em uma única questão, tá bom? Letra A. Foi marcado por regimes democráticos em todo o país. Tinha uma democracia, tem uma democracia em todos os países no processo de descolonização. Durante o processo de descolonização aí, eles foram marcados por um regime democrático em todos os países do continente africano. B. No período do processo de descolonização do continente africano, né? Esse período foi marcado por democracias frágeis, golpes de Estado e guerras civis. O período de descolonização acontecia isso, acontecia golpes de Estado, né? Acontecia guerras civis, acontecia democracia frágil, ou seja, a democracia não era tão forte, sempre acabava cedendo, sempre acabava fragilizada, ou seja, pela economia, ou seja, pela dependência, pela estrutura, por políticos, por dependência econômica. O que aconteceu nesse período aí de descolonização? C. Foi marcado esse período por governos ditatoriais em todos os países do continente africano. Existem governos ditatoriais, governos ditador no continente africano. Então releia um pouquinho mais, pense um pouquinho mais para que você marque a alternativa correta, tá bom? 4. Descreva como o colonialismo europeu está relacionado à existência de rivalidades e conflitos motivado por questões étnicas no continente africano. O que eu estou pedindo aí? Eu estou pedindo para que você fale, para que você conte como que o colonialismo afetou, como que o colonialismo prejudicou aí e fez com que os nativos, fez com que a população do continente africano ficasse marcada por conflitos, por motivos étnicos. O que o colonialismo fez para que a população africana conflitasse tanto entre si? O que aconteceu, né? Para que houvessem tantos conflitos? O colonialismo, os colonizadores tiveram algumas atitudes, eles fizeram algumas coisas. E quais são essas coisas que resultaram nos conflitos étnicos? Isso. Fique à vontade, leia, releia, pense
e anote a informação mais correta, tá bom? Vou deixar um beijinho, um abraço bem fofinho e boa prova. Boa prova. Até mais. Tchau!